Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o mito dos 7 anos. O meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como isso ocorreu? Mais recentemente, uma pesquisa por volta de 2005, um pesquisador sueco, descobriu que, em média, as células do corpo elas vão durar de 7 a 10 anos. Claro, a gente tem algumas coisas que não são aplicáveis a tudo, isso é uma delas, porque se é uma média, então não é exatamente 7 anos para todas e não é exatamente 10 anos para todas, então a gente fica nesse inteirinho. Outra coisa também é que você tem uma diferença para tecidos ósseos, etc. Então, algumas coisas você também troca a todo momento, hidrogênio, carbono, essas coisas você está trocando a todo tempo no corpo. Mas é fato que o seu corpo muda muito, principalmente em, por exemplo, 6 meses as células, sobre a respeito da sua renovação. Se a gente puxasse um pouco mais para trás, a gente teria ideias do Aristóteles falando que a gente vai formar o nosso caráter com 7 anos, e isso também é um dos motivos para a gente ter essa ideia de que seria muito importante a sua vida quando você tem 7, quando você tem 14, que você vive ciclos. Então, assim por diante, de 7 em 7, então 21, 28, 35, assim por diante. A gente também tem a questão do navio de Teseu, que falaria que a gente vai trocando as peças de um navio, a ponto de você depois se questionar: aquele ainda é o navio de Teseu? Porque se você trocar todas as peças de algo, aquilo continua sendo a mesma coisa? Então é uma reflexão para trazer para nós a respeito de que, se você não se reconhece com o seu eu do passado, ou pelo menos se você não tem uma vergonha do seu eu do passado, você provavelmente está vivendo algo de errado. Porque, por exemplo, claro, as pessoas que são mais novas, de 7 para 14 anos, veem uma mudança drástica. Afinal, a pessoa com 7 anos, ela tá ali na infância dela, e a pessoa com 14 já está na adolescência. Mas quanto mais você vai esticando essa corda, menos vai fazendo diferença aparentemente. Então, para uma pessoa, digamos assim, se a gente quebrasse, não exatamente certinho de 7 em 7, mas digamos assim, uma pessoa de 20 e uma pessoa de 27. Claro, a pessoa de 27 ela tem que ser bem mais madura do que a pessoa de 20. Porque de 27 ela já não é mais um adulto jovem. Porque a pessoa de 18, até por volta dos 24 anos, ela é um adulto jovem. Então, principalmente para as gerações mais novas, como é difícil você construir patrimônio, então você demora mais para sair da casa dos pais. Se demora mais tempo para você sair da casa dos pais, demora mais tempo para você desenvolver o seu caráter, porque o seu caráter, o seu amadurecimento, você vai desenvolvendo, claro, ao longo da vida, ao longo das experiências. Mas você concorda comigo que a diferença da pessoa que continua ali com os pais, digamos assim, dos 18 até os 24, ela vai ser, por exemplo, idêntica à pessoa que está ali com 25 a 30 anos e ela ainda vai estar na casa dos pais? Porque se ela ainda estiver na casa dos pais, ela pode até falar: mas eu ajudo com uma coisa, eu ajudo pagando as contas e tal. Tá bom, mas e se ela tivesse que fazer todas as coisas sozinha? Isso é uma coisa que você desenvolve quando você está morando sozinho, ou então morando com seu cônjuge. Isso faz uma grande diferença do modo como o seu cérebro vai funcionar. Mas eu não tô aqui fazendo um vídeo para falar que a pessoa que ainda estaria na casa dos pais seria uma fracassada. Não. O meu intuito é demonstrar o quanto que ela muda a perspectiva dela por conta do ambiente. E geralmente ocorre mais pelo ambiente favorável, digamos assim. O ambiente ele é suficientemente bom, então ele faz com que a pessoa consiga desenvolver na medida certa esse amadurecimento. Existem ambientes que são um pouco mais, como posso dizer, prejudiciais ao ser humano,
alguns lares desestruturados. Tipo, como é que você vai ser organizado se sua mãe não é organizada? Claro, você pode se rebelar contra sua mãe sendo organizado, mas o fato de ter a sua progenitora, alguém que em tese era para ser o seu modelo, fazendo algo, o exemplo que ela faz, a ação que ela faz, vai te influenciar muito mais. E aí faz com que essa pessoa, quando ela pule pelos próximos 7 anos, digamos assim, a próxima fase de 7 anos da vida dela, faz com que ela já pule de uma maneira diferente de uma pessoa que tem um ambiente que era mais organizado, que ela tinha as suas responsabilidades, mas ela não tinha responsabilidade demais. Então, por exemplo, você administrar uma casa é algo que é mais esperado e é de certa forma menos difícil para uma pessoa que é um adulto. Agora, administrar uma casa sendo um adolescente, sendo uma criança, já não funciona tão bem, né? Eu sei que é um caso bem hipotético, né? Tipo, nossa, como uma criança administrando. Mas você vê que esse ciclo de 7, ele às vezes não é também exatamente a pessoa tem 7 anos, depois ela tem 14, depois tem 21. Esse ciclo de 7 eu considero como se fosse fase na minha vida. Então, eu considero mais pontos específicos na minha vida e eu vou meio que traçando coisas comuns entre eles, porque os ciclos, eles realmente se repetem. Então, o ciclo de você entrar em um novo trabalho é similar ao ciclo de quando você era mais novo e você entrava em uma nova escola. E claro, se você teve, digamos assim, algo traumático nesse ciclo anterior, a tendência é que você haja de uma forma diferente nesse novo ciclo. Então, o que você pode fazer é basicamente tentar sempre desenvolver algo e não, digamos assim, se apegar demais ao seu ego, porque, por exemplo, a pessoa, você entrou lá na sala, era nova, e aí você não foi bem recebida. Então, o seu ego, ele é ferido com aquilo, e aí você cria, digamos assim, um sistema de defesa. Você fala, poxa, eu não vou entrar num ambiente novo assim porque podem me zoar de novo. Então você começa a tentar evitar aquele ambiente. Só que você evitando determinado ambiente, não que, digamos assim, você, se acontecer algo muito específico, que você não possa sair daquele ambiente. Mas, por exemplo, você vai procurar um novo trabalho, você vai conhecer novas pessoas, assim como você conheceu novas pessoas quando você estava numa nova escola ou no seu primeiro dia de aula. Então, não que você tenha que fazer isso de forma recorrente, mas quando você fizer, você precisa entender que é uma situação nova, são pessoas novas. E na verdade, quando você conhece pessoas novas, você pode desenvolver, digamos assim, a personalidade que você quiser. Porque como aquelas pessoas não te conhecem, tudo que você der de novo, de você, digamos assim, você der, de você transparecer para elas, vai ser basicamente a sua nova personalidade. Então, digamos assim, na escola você era uma pessoa retraída. E se você fingir, pelo menos por um tempo, que você é uma pessoa que não é tão retraída nesse novo ambiente, você vai ver que pelo fato de você tentar agir, às vezes como, digamos assim, o que uma pessoa extrovertida faria. Não sei, às vezes isso não vai ser bom, mas às vezes pode ajudar. O que uma pessoa extrovertida faria? Faria tal coisa. Tá bom. Então eu vou fazer tal coisa, vou falar tal coisa. E aí as pessoas nesse novo local vão te identificar dessa forma. Elas te identificando dessa forma vai fazer com que você crie mais autoestima para agir de determinada forma. E aí você vai construindo uma nova camada na sua personalidade. Porque a questão é que você não vai percebendo. Mas ao longo dos seus ciclos da vida,
você vai colocando blocos, digamos assim, na sua personalidade, no seu eu, dizendo quem você é. Então, quando você vai dormir à noite, você tem uma noção. Ah, eu sou tal pessoa. Por que eu sou tal pessoa? Muitas pessoas falam, por exemplo, aqui em São Paulo, quem você é? Com que você trabalha? Então, eu sou tal pessoa. Eu trabalho com tal coisa. Então, associa muito a personalidade, ou então a pessoa, ao trabalho dela. É uma coisa um pouco regional, mas é basicamente algo que as pessoas já tiram, digamos assim, como base para avaliar a outra. Isso não é positivo, porque, óbvio, você tem profissionais de inúmeras personalidades, mas é algo que ocorre. Bom, eu acho que eu divaguei um pouco, mas basicamente o que eu gostaria de falar é que se você olha para o seu passado e você fala, eu tô igual ao meu passado, não sinto diferença alguma, talvez tenha algo de errado. Porque se você pelo menos não tem vergonha, tipo, nossa, 7 anos atrás eu fazia tal coisa, isso aí hoje em dia eu nunca faria. Sabe, não precisa ser algo como, por exemplo, 7 anos atrás eu era, sei lá, de esquerda, hoje eu sou de direita. Não precisa ser algo assim, mas tipo, você ter essa vergonha tem seu lado positivo, porque é um sinal que você evoluiu em determinada área, ou senão às vezes não evoluiu, mas às vezes você mudou sua perspectiva, às vezes você ganhou experiência. E isso é importante, essa reflexão por trás deste assunto. Então, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.